Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Flávio aqui de novo, nesse dia em que os Estados Unidos acabam de passar 200 mil casos e o mundo chega acima de 900 mil casos totais de coronavírus. Mas o vídeo de hoje eu não vou falar sobre números da epidemia, eu vou fazer um vídeo novamente sobre os princípios da modelagem. A gente começou essa série falando do modelo SR, que acho que muitos de vocês gostaram, foi um vídeo que teve bastante sucesso, e eu prometi a vocês que eu ia voltar a esse tema explorando modelos um pouquinho mais sofisticados, não é isso? Então hoje eu trago para vocês o modelo CEIR, ou uma variante do modelo CEIR. E eu vou aproveitar, vou expor o modelo, é um modelo um pouquinho mais próximo da realidade da Covid-19, e eu vou aproveitar para ensinar vocês também a como simular a partir do modelo usando Python dentro do Jupyter Notebook, para quem já tem alguma experiência. Espero que os que ainda não têm experiência com programação, não saibam usar, tenham paciência com esse vídeo, mas pelo menos vocês vão poder aproveitar a questão do modelo e a explicação das equações, ok? Então vamos lá. Para começo de conversa, eu resolvi escolher um modelo CEIR, mas não um modelo CEIR padrão. O modelo CEIR contém apenas 4 compartimentos. Em relação ao SR, ele apenas adiciona um compartimento E, o qual corresponde aos indivíduos expostos. O que são os indivíduos expostos? Os indivíduos expostos são aqueles que já contraíram o vírus, mas ainda não transmitem. Então é logo no início da doença, certo? Aliás, não é nem doença, não podemos chamar nem de doença. E esse período exposto na Covid a gente acredita durar cerca de 3 dias, também chamado período de incubação, ok? Então, se a gente olhar aqui para meu Jupyter Notebook, que está aqui na frente, eu tenho aqui logo de cara a modelagem CEIR e um modelo que na verdade não é um SEIR, é um SEQIHR. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Bom, o E eu já expliquei. O Q é o compartimento para os quarentenados. O I é os infectados, como vocês já estão habituados. O H são os hospitalizados, ou seja, aqueles que têm sintomas graves e, portanto, requerem hospitalização. E o R são os recuperados, como todo mundo já conhece. Esse modelo aqui, ele vem de uma pesquisadora chinesa chamada Zilan Feng, e eu resolvi partir do modelo dela, porque é um modelo que já incorporava esses elementos, mas eu depois, ao longo desse vídeo, vou mostrar as modificações que eu fiz a esse modelo, no sentido de trazer ele para mais perto da realidade da Covid. Então vamos lá. Vamos começar com a equação dos suscetíveis, né, o DSDT. Ele começa com um termo familiar a vocês, menos beta S, mas aí você tem uma expressão um pouco mais complicada. O meu beta S está multiplicando I mais 1 menos ρH. O que quer dizer isso? Tipicamente, nesse termo de formação de novos casos, né, eu tenho beta vezes S vezes I. Só que nesse caso, no modelo SEIR, eu tenho 2 grupos transmitindo. Eu tenho o I, que naturalmente já transmite no modelo SR, mas eu também tenho o H. Os indivíduos continuam transmitindo no hospital, porém com uma eficácia menor, porque eles estão em ambiente contido, eles não têm mais tantos contatos, as pessoas estão protegidas ao seu redor, então a gente coloca um menos ρ. ρ seria essa atenuação da transmissão dentro do hospital, então seria um parâmetro entre 0 e 1. O S, então, recebe esse mesmo termo, né? Então os indivíduos que deixam de ser suscetíveis passam a ser expostos, né? E os indivíduos deixam de ser expostos ao final do período de incubação, ou seguindo uma taxa de quarentena, conforme esse termo, o segundo termo aqui da equação do E, do DEDT. Então, essa primeira letra grega aqui é o que significa uma taxa de quarentena, de entrada em quarentena, né? Vocês podem pensar numa probabilidade do indivíduo se quarentenar, dado que ele está exposto, né? E o alfa seria
realmente o período de incubação. Então os indivíduos entram no compartimento dos quarentenados com essa taxa Q vezes E, né? E entram no compartimento dos infectados com uma taxa alfa vezes E. Ok? Do compartimento dos quarentenados, eles ficam aqui até irem para desenvolverem sintomas graves. E no compartimento dos infectados, eles podem sair de duas maneiras: pela recuperação, delta I, ou pelo agravamento, internação, pelo FI. Tá certo? Então esse mais ou menos esse é o modelo SEQIHR. Tá? É uma boca cheia de letras, né? Mas acho que deu para vocês entenderem basicamente que como a gente consegue sair de um modelo com 4 estados só, S, E e R, para incluir mais 2 compartimentos, na verdade, né? Que visam poder representar essas categorias importantes para a nossa epidemia atual. Bem, esse material que eu estou mostrando para vocês, esse notebook, ele está disponível para qualquer um baixar e executar esse código no seu computador, quando quiser. O link está aí no pé do vídeo, tá? Então eu não vou entrar muito em detalhe no código, não. Vou falar de algumas coisinhas aqui, tá? Então essa primeira célula aqui que eu estou apontando, né, está com o número 51, é onde eu faço os imports. Eu vou carregar as bibliotecas do Python que eu preciso para simular um modelo como esse. A célula de código mais importante aqui é essa 14, que é a que define o modelo. Tá? O modelo como esse, o modelo que é um sistema de equações diferenciais, a gente simula da seguinte forma no Python. A gente primeiro define ele como uma função. Então aqui essa função retorna essas derivadas aqui, essas equações, o lado direito dessas equações diferenciais, né? As taxas de variação, que essas expressões representam como os compartimentos variam ao longo do tempo, né? E essa função recebe então o estado atual do sistema, o instante do tempo e os parâmetros que vão ser utilizados nessas expressões. Ok? Que eu defino alguns valores para os parâmetros, um valor para a taxa de quarentenação, outro valor para a taxa de hospitalização, taxa de transmissão e por aí vai. Afinal de contas, nós temos que ter valores explícitos para cada um desses parâmetros para poder simular, né? E normalmente, se você não tem acesso a uma biblioteca que a gente chama de integração numérica, exigiria muito mais código para você fazer a simulação desse modelo. Mas como no Python a gente dispõe desse código pronto, tudo que a gente tem que fazer aqui é chamar essa função ODEINT, passando o nome da nossa função no modelo, as condições iniciais de onde a dinâmica inicia, a faixa de tempo de 0 até quando a gente quer, aqui eu estou usando de 0 a 100, né, dias, e os meus parâmetros. Aqui embaixo a gente tem a célula que gera o gráfico com um painelzinho de controle, mas eu não vou usar essa versão do modelo, eu vou pular agora para o modelo modificado por mim, né, a partir do modelo da Feng. Vou explicar para vocês as modificações que eu coloquei e aí depois sim a gente dá uma brincadinha com as simulações, para que vocês vejam como é que funciona isso aí. Muito bem, então aqui o modelo modificado por mim. Né? Lembra que no modelo anterior a gente tinha SEIQHR. Eu coloquei mais um compartimento dos assintomáticos, né? Que a gente já viu que é importante nessa epidemia. Então, nessa nova estrutura de fluxo, depois que o indivíduo é exposto ao vírus, ele pode ser quarentenado, ele pode virar um simples infectado não quarentenado, mas que possui sintomas, ou um indivíduo assintomático. Esses indivíduos quarentenados e sintomáticos, eles podem evoluir para hospitalização ou para recuperação normal, assim como o assintomático, ele tipicamente vai direto para a recuperação. Como ele é assintomático, é muito pouco provável que ele evolua para a forma grave da doença, porque ele já nem tem sintomas para começo de conversa, então ele provavelmente não vai piorar, só tende a melhorar. E esse aqui, então, abaixo está
está as equações modificadas por mim. Para simplificar um pouquinho a notação aqui, eu defini um termo lambda, que a gente chama da força de infecção, que é o beta vezes I mais A mais 1 menos ρh. Né? Então, aqui em vermelho foi o que eu adicionei na força de infecção do modelo anterior, original da Zeng. Né? Eu adicionei os assintomáticos também são transmissores aqui no meu modelo. E eu modifiquei alguns detalhes aqui nas equações. Vamos ver quais são esses. Mais importante, eu permiti que os quarentenados se recuperassem diretamente, essa setinha aqui, com uma taxa delta, e que fossem internados com uma taxa φ, que já existia. Os infectados podem evoluir, os expostos podem evoluir nessa quantidade alfa-E dos expostos que completam o período de incubação, uma fração P vai ser assintomática e uma fração 1 menos P vai ser infectada, conforme está demonstrado aqui, nessas duas equações aqui, 11 e 12. E por fim, eu adiciono os termos da recuperação dos assintomáticos e recuperação dos quarentenados no termo dos recuperados, representando essas setas aqui, externas aqui do modelo. Muito bem, então a partir desse modelo, né, a gente pode tirar duas lições. Uma, que na prática da modelagem é muito comum a gente partir de algum modelo já construído e adicionar as nossas próprias modificações. E vocês viram aqui, espero tenham conseguido acompanhar, de que forma a gente raciocina para chegar a essas modificações. O que eu procurei fazer aqui? Eu procurei repensar o processo da transmissão e incluir elementos nas minhas equações que pudessem representar os fluxos ou as transições, se vocês quiserem, preferirem esse termo, nas equações, esses novos fluxos. No caso, os meus principalmente diziam respeito à inclusão dos assintomáticos. Mas tinha umas outras modificações também que estão marcadas aqui. Quem tiver dúvida, pode me mandar perguntas nos comentários que eu vou tentar responder. Então, vamos, para não tornar o vídeo ainda mais longo, vamos tentar então simular isso aqui e ver como é que isso funciona, né? Então aqui eu tenho a minha função SQIAHR, né? Eu executo essa célula, defini a função e aqui eu vou definir os seguintes parâmetros. Eu vou simular isso de 0 a 200 dias, com passos de 1 décimo de dia, e vou considerar as seguintes condições iniciais. Note que aqui eu não estou trabalhando com o tamanho da população inteira, eu estou trabalhando com cada estado, o S, o E, o I e por aí vai, eles são frações da população total, então eles variam entre 0 e 1. Pensa nesses valores como se fossem todos divididos por N, onde N é a população total. Né? Então, o S, eu começo com uma condição onde quase todos são assintomáticos, ou quase todos são suscetíveis, então S igual a 0,99, e o I vai ser 0,01, ou seja, um pouquinho de infectados. Né? E aqui então eu executo isso aqui e o meu modelo está pronto para a gente analisá-lo. Então aqui eu tenho um painel de controle que eu posso mudar o valor dos parâmetros para os que eu quiser, que estão os valores iniciais que eu simulei, mas vamos primeiro olhar a curva para a gente entender. Eu não estou plotando a curva dos suscetíveis nem dos recuperados porque são menos interessantes, mas eu estou plotando as demais. Então, aqui eu tenho em azul os expostos, em laranja os quarentenados, em verde os infectados e em vermelho os assintomáticos. Note aqui que, como eu começo a simulação apenas com 0,01 infectados, né, 0,01 da população inteira, né, vezes N. Né, então, só essa curva é maior do que zero nesse instante inicial e as outras todas estão em zero. Tá? Com exceção do S que eu não estou mostrando, mas vocês entendem. Né? Então, à medida que a dinâmica se deflagra, o que a gente observa? A gente observa que imediatamente aqueles infectados iniciais vão transicionando para quem?
para o grupo dos expostos. Então a primeira curva a subir logo no início da dinâmica é a curva azul dos expostos que estão se convertendo a partir dos os expostos estão sendo, novos expostos estão sendo criados pela infecção dos infectados sobre os suscetíveis. Né? Em seguida, depois de algum tempo, a gente começa a ter também assintomáticos. Os assintomáticos eles só são qualificados como assintomáticos depois que eles completam o período de incubação. Da mesma forma, depois de um certo tempo, os infectados voltam a crescer porque esses expostos iniciais passam a se converter em novos infectados e por aí vai. E então a dinâmica se propaga. Essa linha preta aqui eu explico mais tarde. Então vamos mexer um pouquinho aqui nos nossos parâmetros para a gente poder ter uma noção do que faz sentido aqui. Eu coloquei aqui, escrevi aqui no gráfico os valores do R0 aproximado, não é o R0 exato desse modelo, que é um pouco complicado de calcular, mas é o R0 aproximado. E eu vou agora reduzir o R0 abaixo de 1 para vocês verem o que acontece. Então eu vou mexer, mais fácil fazer isso mexendo no beta, reduzindo ele. Então eu clico aqui no controle do beta e vou andar para trás. Você vê que a magnitude da epidemia vai diminuindo. Quando o meu R0 agora é 1,5, quando o meu R0 cai abaixo, ele chega a 1, né? Nem cheguei abaixo de 1 ainda. Chegou a 1, já não tem epidemia, tá, pessoal? Então, os infectados descem diretamente para 0. Alguns expostos são formados no processo, enquanto ainda existem alguns infectados, mas todo o processo se extingue. Então, essa é a importância do R0 para vocês verem. Então, vamos voltar o nosso beta para aquele valor condizente com um R0 de 2,5, né? Podemos até botar 3, né? Vamos botar 3, não importa. Pronto, aqui está aproximadamente 3. Né? Com o R0 de 3, a gente tem uma magnitude da epidemia, né? Por exemplo, o pico dos infectados assintomáticos está em cerca de 8% da população. 8% de uma população de uma grande cidade é muita gente. Né? Pensa no número de casos que tem nos Estados Unidos e vê quantos por cento da população americana isso é. É um bom exercício de casa. Pra vocês verem qual é a prevalência da Covid nesse momento. Né? E aí, uma coisa legal que a gente pode fazer, lembra da ideia de achatar a curva? Como é que a gente achata a curva? A gente achata a curva com quarentena. Né? Então a gente tem aqui o nosso parâmetro Q, que é a taxa de quarentena. Né? Então, quando eu ponho o indivíduo em quarentena, eu removo ele da cadeia de transmissão. Então, agora eu estou com uma quarentena bem baixinha e meu pico aqui de assintomáticos está em pouco acima de 8%. Né? Vamos aumentar. Olha o que vai acontecer. Agora só um pouquinho de aumento de quarentenados, estou com 10% de quarentenados, eu já caí para 6%. Agora eu vou para 15% de quarentenados, caí para 5%. 20% quarentenado, 4% da população. E por aí vai. Cai muito rápido, gente. Olha, se eu botar 30% de assintomáticos, eu já caí para 2% da população apenas infectada. Então, o esforço de quarentena vale muito. E note que, à medida que eu aumento a quarentena, a curva se achata e o pico avança um pouquinho também para frente, para o futuro, né? Então, gente, com esse tipo de simulador, né, que eu estou dando para vocês brincarem, né, vocês vão poder fazer as suas próprias hipóteses e ver, e se eu mexer nisso, o que acontece? Se eu mexer naquilo, o que acontece? Então, esse é o trabalho do modelador. É óbvio que não é nada simples interpretar essas curvas. Eu estou aqui, vamos dizer assim, interpretando para vocês. Quando vocês forem fazer vocês mesmos, vocês vão se atrapalhar. Né? Mas é importante saber que isso é possível fazer, como se faz, e usar isso para se informar melhor, enfim. Obviamente, né, procurem discutir isso se vocês conhecem alguém que seja epidemiologista ou alguém que seja modelador, vai ajudar bastante vocês não fazerem besteira no sentido de interpretar errado alguma coisa, simplesmente por falta de experiência. Ok? Então, por hoje é só, pessoal.
Era isso que eu queria passar para vocês. Eu estava devendo a vocês um modelo mais realístico e também os meios para vocês poderem simular a sua própria epidemia caseira. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.